Seja muito bem-vindo. Que essas palavras lhe tragam paz. Hoje quero conversar com você sobre um tema que toca fundo em qualquer coração humano: o perdão. Essa palavra curta carrega dentro dela uma das forças mais transformadoras da vida. À primeira vista, parece simples, mas quem já precisou perdoar, de verdade, sabe que o perdão é uma das maiores expressões de amor e coragem que existem. Todos nós, em algum momento da caminhada, fomos feridos. Às vezes por palavras que machucaram, por atitudes injustas, por ausências que deixaram um vazio. Às vezes, a dor vem de quem menos esperamos. E o mais curioso é que quando algo nos fere profundamente, não é só a lembrança que fica. É uma energia que continua viva dentro de nós, como se o tempo não conseguisse apagar. No início, achamos que o ressentimento é uma forma de defesa, que ao guardar a dor estamos de alguma forma protegidos. Mas, com o passar dos dias, percebemos que o que guardamos começa a nos pesar. O perdão é o ato de soltar esse peso. É a escolha de parar de carregar o que já não serve. Muita gente pensa que perdoar é um gesto de fraqueza, que quem perdoa se submete. Mas, na verdade, perdoar é um ato de imensa força interior. É olhar para a própria dor e decidir: eu não quero mais que isso me defina. Porque o perdão não muda o passado, mas transforma completamente a forma como você caminha no presente. Guardar mágoa é como beber um copo de veneno esperando que o outro sofra. Só que o veneno age dentro de você. Corrói sua paz, sua saúde, seu sono. O perdão é o antídoto. Ele não apaga o que aconteceu, mas cura o lugar onde a ferida foi feita. E não existe perdão instantâneo. Ele é um processo. Às vezes lento, às vezes doloroso, mas sempre libertador. O perdão começa quando você decide não permitir que a dor ocupe mais espaço dentro de você. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. É olhar para o que aconteceu com coragem e escolher não se aprisionar ali. É reconhecer a dor, mas não se identificar com ela. É entender que o que te feriu não precisa te acompanhar para sempre. Imagine uma ferida no corpo. Se você continuar mexendo nela, ela não cicatriza. Mas, se você limpa, cuida e protege, o corpo se encarrega de restaurar. A alma funciona da mesma forma. O perdão é o curativo que permite a cura. Quando você perdoa, o que antes era dor se transforma em sabedoria. O que era ressentimento vira aprendizado. O que era peso se torna leveza. E esse processo não é teórico, ele é real, sentido, vivido. Pense em uma lembrança que ainda dói. Perceba que, no fundo, ela ainda está ligada a uma expectativa, algo que você queria que tivesse sido diferente. O perdão começa quando você aceita o que foi. Aceitar não é concordar, é compreender que a vida tem caminhos que nem sempre entendemos, mas que, de algum modo, nos ensinam algo. Há pessoas que passam anos presas a uma mágoa. A vida vai seguindo, mas dentro delas o tempo parou. Ficam revivendo o mesmo episódio, as mesmas palavras, as mesmas emoções. E o corpo sente isso. O peito aperta, o estômago reage, o coração acelera. A mágoa cria raízes, mas quando o perdão acontece, essas raízes se soltam. O ar volta a circular. A vida volta a fluir. E sabe o que é mais bonito? O perdão não precisa de plateia. Você pode perdoar em silêncio, no seu íntimo, sem que o outro sequer saiba. Porque o perdão é uma libertação que acontece dentro, não fora. Ele é uma conversa entre você e sua própria alma. Quando perdoa, você se reencontra consigo mesmo. A raiva vai cedendo espaço à paz. O coração vai se abrindo novamente para o amor. Você começa a enxergar que não é mais a mesma pessoa de antes. E isso é maravilhoso. Mas há um detalhe importante. Antes de perdoar, é preciso sentir. Acolher a dor, não escondê-la. Muitas pessoas confundem perdão com negação. Negam o sofrimento e dizem: já passou, mas não passou. O verdadeiro perdão só chega quando você encara a dor de frente e diz: eu sei o que senti, e mesmo assim escolho seguir.
E às vezes esse processo leva tempo. Você pode pensar que perdoou, mas, quando se lembra da situação, o coração ainda aperta. Isso é normal. Significa apenas que a ferida ainda está cicatrizando. Perdoar é um movimento, não um instante. E o mais bonito é perceber que, no fundo, o perdão é uma forma de amor próprio. É você dizendo para si mesmo: eu mereço viver em paz. Não é sobre o outro, é sobre você. A verdade é que o perdão é o maior presente que você pode se dar. Porque quando você solta o que te prendia, algo dentro de você se expande. A alma respira, e o mundo parece diferente, mais leve, mais luminoso. Talvez hoje você ainda sinta que não consegue perdoar. E tudo bem. O perdão começa no desejo. Basta dizer, mesmo que timidamente, eu quero perdoar. Essa intenção já é o primeiro passo. Porque o coração escuta e, aos poucos, começa a se abrir. Não há pressa. O perdão floresce no tempo certo, como uma semente que encontra a estação ideal para germinar. O importante é não desistir de cultivar. E enquanto você cultiva, vá se permitindo pequenas libertações. Solte o orgulho, o desejo de vingança, a vontade de ter razão. Essas coisas nos mantêm presos ao passado, e o perdão é justamente a ponte para o futuro. Pense em quantas vezes a vida já te deu novas chances. Mesmo depois de erros, de quedas, de arrependimentos, a vida perdoa. O tempo é o maior exemplo disso. Ele sempre oferece recomeços. O perdão humano é um reflexo disso. É um recomeço em miniatura, uma chance que damos a nós mesmos de respirar outra vez. E é curioso como, quando perdoamos, o mundo muda sem que nada externo pareça ter mudado. A paisagem é a mesma, as pessoas são as mesmas, mas algo dentro da gente se transforma, e isso muda tudo. Perdoar é como limpar uma janela suja. A paisagem sempre esteve ali, mas só agora você consegue vê-la com clareza. A mágoa nos cega. O perdão devolve a visão. Por isso, quando você sentir que está pronto, não tenha medo de soltar. Não se trata de esquecer, mas de libertar. Deixar o passado onde ele pertence, atrás de você. Porque a vida acontece no agora. E o perdão é a chave que destranca a porta para o presente. Quando começamos a compreender o perdão de verdade, percebemos que ele não é uma emoção passageira, e sim uma escolha diária. É como acender uma luz dentro de um quarto escuro. A luz não muda os móveis, mas muda a forma como você enxerga tudo. O perdão faz exatamente isso. Ele não apaga o que aconteceu, mas muda completamente o modo como você olha para a história da sua vida. E aos poucos você vai entendendo que perdoar é um processo que acontece em camadas. Primeiro vem o alívio, aquela sensação de soltar algo que estava preso há muito tempo. Depois, vem o silêncio, um espaço novo dentro de você, que antes era ocupado por mágoa e agora pode ser preenchido por paz. E por fim, vem a sabedoria. Quando você olha para o passado com serenidade e percebe que, de alguma forma, tudo fez parte do seu crescimento. O perdão não é sobre vencer ou perder. É sobre se libertar. E quando a gente se liberta, o coração se torna um lugar mais habitável. Muitas pessoas acham que o perdão é algo que acontece de uma vez só, mas na verdade, ele é uma construção. Às vezes você precisa perdoar a mesma pessoa várias vezes, até que, um dia, a lembrança deixa de doer. Isso não significa fraqueza, mas maturidade. Cada vez que você escolhe soltar um pouco da dor, o perdão cresce um pouco mais. E é exatamente assim que a cura acontece. Aos poucos. Como o amanhecer que vai dissipando a noite. Há algo profundamente humano em perdoar. O perdão exige humildade. Humildade para reconhecer que o outro é tão imperfeito quanto nós. E, ao mesmo tempo, exige coragem. Coragem para abrir o coração de novo, mesmo depois de ter sido ferido. Muitas vezes, o perdão mais difícil é aquele que precisamos dar a nós mesmos. Quantas vezes você se cobra por algo que fez, ou por algo que deixou de fazer? Quantas noites ficou pensando no que poderia ter sido diferente?
nas palavras que poderia ter dito, nas escolhas que poderia ter tomado. A culpa é uma prisão invisível e o perdão é a chave. Se você sente que carrega culpas antigas, comece agora a dizer a si mesmo: eu fiz o melhor que pude com o que eu sabia naquele momento. Essa frase simples abre portas. Ela permite que a compaixão entre onde antes havia julgamento. E é a compaixão que transforma o perdão em amor. Porque, no fundo, perdoar é amar de uma forma mais ampla, mais madura. É compreender que todos nós estamos tentando, tropeçando, aprendendo. Muitas pessoas esperam pedir ou receber desculpas para que o perdão aconteça. Mas o perdão não precisa de testemunhas. Ele acontece dentro do coração, silenciosamente. Você pode perdoar alguém que nem está mais na sua vida, ou até alguém que já partiu. Porque o perdão não depende da presença do outro. Ele depende apenas da sua decisão de seguir em paz. E quando esse perdão chega, é como se o tempo ganhasse uma nova cor. As lembranças perdem o peso. O passado continua sendo parte da história, mas deixa de ser o protagonista. E a partir daí, o presente floresce. Perdoar é como abrir espaço dentro de si. Quando você se desfaz da mágoa, cria espaço para coisas boas entrarem. Amor, alegria, serenidade. E é curioso como a vida parece se reorganizar quando o coração está limpo. O que antes parecia difícil começa a fluir. As relações ficam mais leves. Até o corpo parece respirar melhor. É como se o perdão restaurasse a harmonia entre o que sentimos e o que vivemos. Mas é importante lembrar: perdoar não é permitir que te machuquem de novo. Perdoar não é se submeter, nem aceitar o inaceitável. Perdoar é dizer: eu entendo o que aconteceu, mas não vou carregar isso comigo. E se for preciso também é dizer: eu te perdoo, mas sigo meu caminho. Algumas pessoas confundem o perdão com a reconciliação. Mas reconciliação é escolha, e perdão é libertação. Você pode perdoar e seguir distante, pode perdoar e não retomar contato. O importante é que dentro de você não haja mais guerra. O perdão é o encerramento de um ciclo. É o ponto final que te permite escrever um novo capítulo. E cada novo capítulo é uma oportunidade de viver com mais consciência e mais amor. Há quem diga que perdoar é esquecer. Mas o verdadeiro perdão não é amnésia, é lembrança curada. Você se lembra, mas não dói mais. Você fala sobre o que aconteceu, mas agora há calma na voz. O que antes te prendia, agora te ensina. E esse é o sinal mais bonito de que o perdão foi completo. Quando a ferida vira cicatriz e a cicatriz vira sabedoria. Muitas vezes ao longo da vida, seremos chamados a perdoar. Perdoar os outros, perdoar as circunstâncias, perdoar a nós mesmos. E cada vez que isso acontece, é uma oportunidade de evoluir espiritualmente. A vida é uma grande escola. E o perdão é uma das lições mais difíceis, mas também uma das mais libertadoras. Há um exercício simples que pode te ajudar a iniciar esse processo. Feche os olhos e imagine a pessoa ou situação que ainda te causa dor. Perceba como o seu corpo reage. Talvez o peito aperte, talvez o estômago gire, talvez a respiração mude. Agora, imagine que da sua respiração sai uma luz suave que envolve essa lembrança. Essa luz não julga, não acusa, não nega. Ela apenas envolve, compreende, dissolve. Respire fundo e a cada respiração, repita mentalmente: eu escolho soltar, eu escolho a paz. Se fizer isso todos os dias, mesmo que por poucos minutos, vai notar uma transformação. A dor começa a perder força, a mágoa começa a se dissipar. E o perdão começa a florescer naturalmente, como uma planta que cresce em silêncio, sem esforço. Perdoar é como abrir uma janela depois de muito tempo em um quarto fechado. O ar novo entra, o sol toca os móveis, o ambiente se renova. E no fundo, é isso que todos nós buscamos: um coração arejado, livre, aberto para o novo. A mágoa é como um acúmulo de poeira. Se você não limpa, ela vai cobrindo tudo.
até que as cores desaparecem. Mas basta abrir a janela do perdão e a vida volta a brilhar. E o mais bonito é que quando você perdoa, também inspira os outros a fazer o mesmo. Porque o perdão é contagiante. A leveza se espalha. As pessoas sentem que há algo diferente na sua energia, no seu olhar, na sua presença. E essa energia de paz começa a tocar quem está perto, criando um círculo virtuoso de cura. Talvez você pense, mas e se a pessoa que me feriu não se arrependeu? A resposta é simples. O perdão não depende do arrependimento do outro. O perdão é um ato de amor, não de troca. Você perdoa porque quer se libertar, não porque o outro merece. E quando você entende isso, o poder volta para suas mãos. Você deixa de ser refém das atitudes alheias e passa a ser dono da sua própria paz. O perdão é também uma forma de fé. É acreditar que mesmo sem entender tudo agora, há um propósito maior em cada experiência, que nada é em vão, nem mesmo a dor. Que cada ferida pode se tornar uma fonte de luz se for curada com amor. E no final, o perdão é sobre amor, o amor mais puro e transformador que existe. O amor que aceita, que compreende, que liberta. Quando você perdoa, se reconecta com o amor universal, aquele que não exige nada em troca. E é nesse ponto que a alma encontra descanso. Agora, se permita um instante de pausa. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo como uma maré suave. Imagine que, com cada expiração, você está soltando um pouco do que já não serve mais. Deixe ir. Não force. Apenas permita. Sinta como é leve estar em paz. Sinta como o silêncio interior tem uma doçura própria. E nesse silêncio repita mentalmente: eu me liberto. Eu escolho o amor. Eu escolho viver em paz. Permaneça nesse estado por alguns segundos. Sinta o corpo relaxar, a mente desacelerar. Deixe o coração se abrir para o novo. Porque o perdão é isso. Um novo começo. É o fim de uma história de dor e o início de uma história de luz. É o amanhecer depois de uma longa noite. E quando o sol nasce de novo dentro da alma, tudo volta a florescer. Leve essa sensação com você. Talvez o caminho do perdão ainda não esteja completo. E tudo bem. Mas cada passo que você dá nessa direção já é uma vitória silenciosa. E aos poucos, o que era dor, vira gratidão. O perdão é um ato de amor. E o amor é a maior força que existe. Então, que a partir de hoje você olhe para si com ternura. Que olhe para o passado com compreensão. E que olhe para o futuro com fé. Perdoar é libertar. E libertar é amar. Que a paz habite em você. E que o perdão, uma vez despertado, nunca mais adormeça.